Comecei a gravar, tá? Então, ó, boa noite de novo, tá? Boa noite, Luiz, Douglas, Aline, Thalita, Saulo. Como a gente combinou na aula anterior, vocês acharam melhor fazer uma atividade, fazer atividade durante a aula. Lembra que vocês combinaram comigo isso? E quem não puder fazer, né? Depois eu vou estar enviando uma outra atividade para poder estar complementando. Então, a gente vai começar fazendo uma atividade, tá? Pequenininha. Na verdade, a gente vai fazer 3 atividades hoje. A gente vai começar fazendo uma atividade pequena sobre a live de semana passada, tá? Hoje a gente começa a falar sobre doenças crônicas não transmissíveis e os benefícios da atividade física em relação a essas doenças. Dentre essas doenças que a gente vai estar falando, não vai estar falando na aula de hoje, mas a gente vai estar falando, tem a depressão, né? E nesse mês agora, a gente tem o trabalho do Setembro Amarelo, e infelizmente muitos alunos de muitas das nossas escolas têm tentado suicídio. Eu não sei se vocês sabem desses tipos de histórias. Vocês já ouviram falar disso? Alguém já ouviu falar? Acho que não. Então, é porque eu não posso expor, né, os alunos, mas eu sei de algumas escolas, né, em específico tem uma escola que 3 alunas já tentaram suicídio na escola, né, inclusive no banheiro da escola. Aluna de tomar medicamento, aluno de se mutilar com estilete, né? Então, assim, isso é uma realidade, infelizmente, é uma realidade das nossas escolas, né? E vocês, como professores de educação física, vocês precisam estar preparados para isso, né? Porque, infelizmente, é uma realidade e a gente precisa saber lidar com essa realidade, saber o que fazer, saber como acolher esses alunos. Ah, por isso, da importância da live da semana passada. Não sei se todos assistiram, mas foi muito boa. Tá? E eu vou passar uma atividade para vocês pequenininha, tá? Eu vou marcar aqui no relógio, vocês têm 10 minutinhos. Vou marcar aqui, ó. Vocês têm 10 minutinhos para poder estar respondendo essa atividade. Aí vocês me enviam, né, como vocês já estão acostumados, e a gente continua a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, é só falar comigo. Vê se todos conseguiram abrir. Eu vou continuar online. Se vocês não conseguirem, é só me falar, tá bom? Anotei a parte para pôr o nome. Ai, é verdade. Vou colocar na frente. Não, deixa eu colocar aqui. Deixa eu adicionar aqui. Só um minutinho. Deixa eu tirar o link daqui. Estou enviando outro link para vocês, tá?
Confere aí para mim esse segundo link, fazendo favor. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar.
Tá ótimo, Aline. Vou aguardar mais 2 minutinhos para a gente continuar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, me fala. Gente, todos já entregaram? Gente, eu nem acredito que eu tô vendo essa carinha linda. Abre essa câmera direita aí que eu tô morrendo de saudade dessa pessoa. Ah, para. Isso não se faz, ficar me abandonando, eu sinto sua falta. Não abandonei. Abandonou sim um monte de aula sem aparecer, como é que eu fico? Chateada. Verdade. Chateada, hashtag chateada, de coração partido assim, ó. Sabe o coração que fica assim, ele parte? Aham. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Olha só, eu enviei uma atividade para vocês estarem fazendo durante a aula, porque na última aula a gente tinha combinado de fazer as atividades durante a aula. Aí eu dei uns minutinhos, esse minutinho já acabou. Mas, não, relaxa. Essa atividade já está no portal, tá? E depois você faz e me entrega. É pequenininha, Tá. tá? É pequenininha, tá de boa. Show. Gente, todos, vamos continuar? Vocês estão, ó, sim, todo mundo já entregou, ó. Ó, quem que já entregou aqui, ó? Todo mundo já entregou, então vamos continuar. Jai, Oi. depois você me entrega, tá bom? Ah, Eu tá no portal? já tá no portal e vai tá, e já tem outra no portal também que vocês têm que fazer.
Tá, Aí depois você me entrega, tá de boa, tá? tá. Foi só para a gente adiantar a vida aqui. Uhum. Luiz, Douglas, Thalita, Aline, Saulo. Vamos lá começar o assunto de hoje? Gente, cadê vocês? Só informar. Tosqueira. Ah, beleza. Luiz, Douglas, Thalita. Bora. Pode. Então vamos embora. Olha só. No final da aula a gente faz a outra atividade, tá bom? Então, lembrando uma coisinha para vocês que eu estava falando antes de começar a gravação. A gente só tem mais uma semana de aula, na outra é a prova. Tá bom? Vocês têm, ó, a semana. Deixa eu abrir meu calendário aqui. A semana do dia 5 ao dia 9 de outubro é semana de prova, tá bom? Então, nossa AV1 vai ser no dia 10, tá? No dia 6, perdão, dia 6 do 10. Então, semana que vem a gente vai ter aula e aí na próxima já é V1, tá joia? Então, hoje a gente vai falar sobre doenças crônicas não transmissíveis. Na verdade, a gente vai começar a falar, porque esse tema é bem abrangente, tá? Ele engloba uma série de doenças. E por que que é importante saber isso, tá? Por quê? Porque a gente não sabe qual o tipo de aluno que vocês vão ter. Existem muitos alunos com vários tipos de doenças associadas e a gente tem que saber como tratar esse aluno, saber como proceder em relação às atividades que a gente vai fazer. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai falar específico sobre as atividades, tá? Essas atividades a gente vai falar na AV2. Para a AV1, a gente vai falar sobre as doenças e os benefícios da atividade física para a melhora dessa doença, para poder ter a saúde. E depois a gente vai ver atividades para a gente trabalhar em relação a essas doenças, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre doenças crônicas não transmissíveis, tá? Vocês estão vendo o meu slide? Sim. Então vamos lá. Então, segundo a OMS, as doenças crônicas não transmissíveis são a causa principal de mortalidade e de incapacidade prematura na maioria dos países do nosso continente, quer dizer, incluindo o Brasil. Então, é uma das principais causas de mortalidade e quando a pessoa não morre, ela fica incapacitada. Ela fica com algum tipo de sequela, com algum tipo de lesão que vai gerar uma incapacidade nela. Só que isso mudou, gente. Isso é uma coisa, uma característica da nossa atualidade. Claro, assim, se a gente for pensar em relação à pandemia do Covid, né? A pandemia do Covid está tendo, infelizmente, um número muito maior de mortes do que as doenças crônicas não transmissíveis, né? Mas isso é uma realidade atípica que a gente está vivendo nesse ano, né? Então, é uma realidade atípica. Mas, se a gente for comparar em relação ao decorrer dos anos que a gente está vivendo, antigamente, por exemplo, quando não tinha descoberto as vacinas, quando não tinha descoberto os antibióticos, quando a medicina tinha pouco avanço,
quando o acesso à saúde, a saneamento, toda aquela parte que a gente viu antes de prevenção e de promoção de saúde, quando não tinha isso, as pessoas morriam muito mais de uma infecção do que, por exemplo, de uma doença crônica. Por exemplo, de um diabetes. Ela tinha um óbito antecipado por uma infecção e do que em relação a um diabetes, por exemplo. Então, hoje em dia, com a melhoria de tudo isso que a gente viu da prevenção e da promoção de saúde, em relação à medicação e tudo mais, a gente consegue sanar essas infecções, essas doenças, então as pessoas têm uma sobrevida maior. Mas, em compensação, as doenças crônicas não transmissíveis, elas causam muita mortalidade. Então, por exemplo, as doenças cardiovasculares, a hipertensão. Então, esse perfil mudou um pouco, né? E vocês podem pegar algum tipo de aluno com alguma dessas doenças. Então, a gente precisa ter uma noção, né? Vocês precisam ter uma noção de como que ocorre isso no nosso organismo, tá? Então, esse tipo de doença, que são as doenças crônicas não transmissíveis, está associado à idade elevada ou ao estilo de vida da pessoa. Mas também pode estar associado com uma má alimentação, estresse, sedentarismo, que são aspectos que estão muito presentes na sociedade atual, né? Como na aula passada que a gente falou muito de sedentarismo, nas aulas passadas que a gente falou muito de sedentarismo, a gente falou da obesidade em relação à má alimentação, à inatividade física. Então, tudo isso gera uma série de doenças e uma série de consequências para a nossa saúde, né? Então, como eu falei para vocês, antigamente, as infecções eram uma grande causa morte da população, né? No entanto, com a melhoria da qualidade de vida, dos medicamentos, a situação mudou. Agora a gente tem outro cenário, tá? Então, no início do século passado, as doenças infecciosas eram as que mais levavam a óbito. Era aproximadamente 50%, tá? Enquanto que hoje, as melhorias de condições socioeconômicas e culturais, a mortalidade é predominantemente a consequência dessas doenças crônicas não transmissíveis. Então, mudou esse quadro, tá? Por exemplo, antigamente se morria muito de tuberculose, né? Hoje em dia existem medicamentos, existe a vacina, né? A Aline estava falando antes da gente começar a gravar, que o filho dela tomou vacina hoje. Meu filho também está nessa série agora de tomar vacina, essa coisa toda, né? Ele, aliás, sempre tomou, né? Mas está no período agora de tomar de novo. Então, isso previne muitas doenças. Só que existem as doenças que são adquiridas, né? Por um estilo de vida da população. E a gente vai ver alguma dessas doenças, tá? Então, quais são essas doenças? Para a gente estar citando alguma delas, mas depois a gente vai falar sobre todas. Então, são as doenças cardiovasculares, o câncer, né? Principalmente o cérvico-uterino, que é o câncer de colo de útero, né? E o de mama em mulheres. Então, em mulheres tem muito relação a câncer de colo de útero e câncer de mama. E nos homens predomina o câncer de estômago e de pulmão. Mas a gente também tem diabetes mellitus, tem as doenças respiratórias crônicas e tem as doenças psíquicas também, que a gente também vai estar estudando e falando sobre elas, tá? Então, o que é uma doença crônica, né? Uma doença crônica, ela afeta a qualidade de vida e ela também pode restringir a vida da pessoa em diversos aspectos, tá? Então, as doenças crônicas não transmissíveis, por que eu sempre falo não transmissível? Gente, porque ela não é transmitida de uma pessoa para outra, tá? Se você está do lado de uma pessoa que é hipertensa, você não vai ter hipertensão porque você está do lado dessa pessoa. Mas a hipertensão é uma doença crônica, mas ela não é transmissível.
Vocês conseguiram entender o que que é? É que eu vou falar muito nessa aula e na próxima aula eu vou estar falando muito desse termo. Você já tinha ouvido falar nesse termo, doenças crônicas não transmissíveis? Alguém já tinha ouvido falar nesse termo, gente? Eu não. É novo para vocês? Para mim é. Então, o termo é novo, né? Doenças crônicas não transmissíveis. Mas você já ouviu falar em hipertensão? Você já ouviu falar em diabetes? Você já ouviu falar em depressão? Então, é uma gama de doenças que foi englobada, se eu não me engano, foi em 2004 que a OMS fez essa classificação, tá? Então, eu vou estar sempre falando desse termo e é uma coisa que é importante vocês estarem se familiarizando com isso. Mas é um termo diferente para diversas doenças que vocês já estão familiarizados. Tá? E é possível que muitas pessoas da família de vocês tenham algum tipo dessas doenças que a gente vai estar falando. Tá? Então, essas doenças geralmente são resultado de diversos fatores, como, por exemplo, fatores genéticos, ambientais, fisiológicos e até mesmo comportamentais, né? Ou seja, de acordo com o estilo de vida de cada pessoa, tá? Então, como eu já falei, né, quais são essas principais doenças? São as doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, diabetes mellitus, as neoplasias. Essas são as principais, mas a gente vai estar falando sobre outras também, tá bom? Antes da gente falar dessas doenças propriamente ditas, né, quais seriam os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças? Gente, esse DCNT aqui, ó, é a abreviatura de doença crônica não transmissível, tá bom? Ó, esse termozinho aqui, ó, é a abreviatura de doença crônica não transmissível, tá bom? Então, ó, quais são os principais fatores de risco? A gente sabe que tem outros, mas quais são os principais que a gente vai estar falando hoje? Tabagismo, alimentação não saudável, uso nocivo do álcool e atividade física insuficiente. Então a gente vai falar sobre alguma dessas principais causas que são fatores de risco para desenvolver essas doenças. Então, em relação à inatividade física, a gente já falou muito, a gente teve uma aula inteira sobre sedentarismo, tá? Então, eu não vou estar repetindo tudo aquilo que a gente falou de sedentarismo. Por quê? Sedentarismo a gente pode estar... É a mesma coisa que inatividade física, né? A gente já falou sobre esse termo, que é um termo mais atual, mas também tem a atividade física insuficiente. Tá? Então, a gente já falou muito numa aula sobre isso, eu vou só dar uma pinceladinha, e tem esse material no portal. Quem não assistiu a aula pode estar assistindo a aula gravada e pegar o material também, tá bom, Jaiane? E se você tiver alguma dúvida, depois você me fala. Tá bom. Tá? Tem a aula gravada e o material está tudo no portal. O portal de vocês está atualizado, tudo direitinho, bonitinho. Show. Tá? Então, só dando uma pincelada para quem não assistiu às outras aulas. A prática de atividade física de forma regular, ela é considerada um fator de proteção à saúde. Então, quando o indivíduo ele faz uma atividade física de forma regular, ele está protegendo a saúde dele. Tá? Ele está trazendo benefícios para o organismo dele como um todo. Enquanto que o sedentarismo é o quarto maior fator de risco de mortalidade no mundo. Tá? Então, o sedentarismo ele entra como um fator de risco muito grande. Tá? Então, a OMS, eu já falei isso para vocês na aula sobre sedentarismo, mas eu estou repetindo. Tá?
A OMS recomenda a prática de atividade física no mínimo de 150 minutos semanal para adultos. Tá? Se a gente for pegar uma calculadora e dividir esses 150 minutos de atividade física, vai dar aproximadamente 22 minutos por dia. Tá? Então, é muito pouco tempo. E a maioria das pessoas, ela não consegue fazer nem isso, nem esses 22 minutos recomendados pela OMS. São exercícios de atividade moderada. E se for um exercício de atividade mais vigorosa, a OMS recomenda 75 minutos. Então, assim, é muito pouquinho para a pessoa sair da inatividade, para a pessoa sair do sedentarismo. E mesmo assim, grande parte da população ela não consegue mudar esse quadro, né? Quando se fala de adolescente e pré-adolescente, né, e jovens, né, o tempo recomendado ele é maior, tá? Ele sobe para 300 minutos. Aí, mais uma vez, se a gente pegar 300 e dividir por 7, que são os dias da semana, dá aproximadamente uns 43 minutos por dia, tá? Então, isso no mínimo, tá? Para a pessoa sair do sedentarismo, da inatividade física. E a gente sabe que muitas pessoas não... Isso não ocorre com a maioria das pessoas. Tá? Por exemplo, numa aula de educação física, né? Quando vocês já estão se formando, e eu já falei que todos vão ter uma escola maneira para dar aula, vão ter alunos excelentes, né? Vocês vão estar dando aula, se Deus quiser, vão estar todos empregados. Então, o dia que vocês desenvolverem algum tipo de atividade na aula, vocês vão estar contribuindo para os alunos de vocês saírem desse perfil de inatividade, né? Então, quando você sai desse perfil, você diminui um monte de riscos nocivos para a saúde, né? Então, é muito importante o papel do professor de educação física na prevenção dessas doenças, né? E não apenas a prevenção em relação à área da saúde propriamente dita, mas o papel de vocês é um papel muito importante. Eu quero assim, levantar essa bandeira de vocês, tá? Então, o que causa a inatividade física, né? O que acontece quando a pessoa ela tem uma redução da atividade física? Ela começa a perder a força, começa a ter atrofia muscular, né? Vocês já estudaram isso em outras aulas. O surgimento de doenças como diabetes tipo 2, hipertensão, infarto do miocárdio. Há um acúmulo de gordura, né? Em alguns casos mais graves, pode levar até a morte súbita, né? Então, como eu falei para vocês, a gente já estudou isso na aula sobre sedentarismo. Então, a inatividade física, não é simplesmente, como eu falei na aula de obesidade para vocês, não é simplesmente uma coisa estética, né? O aumento do tecido adiposo no nosso organismo, ele traz uma série de complicações, uma série de doenças que vão muito além da estética, né? A estética é uma coisa muito pequena em relação aos males que o acúmulo de gordura do tecido adiposo pode trazer para o nosso organismo. Então, a atividade física, ela vem prevenir muitas dessas doenças, tá? Outra causa que é um fator muito forte, um fator muito importante para aumentar essas doenças crônicas, né? Que é o tabagismo, tá? O tabagismo é um importante fator de risco para o desenvolvimento de uma série de doenças crônicas, né? Como câncer, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, né? Desse modo, o hábito de fumar permanece como líder global entre as causas de mortes evitáveis. O que é causa de morte evitável, gente? Você pode evitar, né? É um fator de causa da morte que você pode evitar. Existem coisas que a gente não pode evitar,
Por exemplo, uma herança genética de uma doença, né? Se você tem uma herança genética de uma doença, você não pode evitar. Mas você pode evitar os males causados pelo fumo. Isso a gente pode evitar. Tá? Então, muitos estudos também associam o fumante passivo. Tá? Então, se você convive numa casa ou num trabalho, em determinado local, que aquela pessoa está fumando o tempo inteiro e você está aspirando aquela fumaça, você também vai ter os males provocados pela fumaça, pela nicotina, tá? Pelo tabagismo, porque você está sendo exposta a esse agente agressor para o seu organismo, né? Esse agente inalatório agressor, durante um longo período. Então, também entra o fumante passivo, tá? Não só o fumante ativo, mas o fumante passivo também entra, tá? Então, o que é o tabagismo? O tabagismo é a dependência física ou psicológica do consumo da nicotina, né? Além de uma dependência física, né, que é uma dependência química também, tem a dependência psicológica. Às vezes a pessoa fica estressada, fuma um cigarro, está feliz, fuma um cigarro. Tudo é motivo. O cigarro ele funciona como uma válvula de escape para a pessoa. Tá? A substância que está principalmente no cigarro, né? E no tabaco, ela causa uma dependência muito grande. Ela tem uma dependência muito grande. Então, a gente tem que lutar com as nossas forças para quem fuma vencer o tabagismo e quem não fuma, se a gente tem alguma pessoa que a gente conhece, dar apoio e ajudar essa pessoa a se livrar desse vício, tá? Vocês estão comigo, gente? Estão me acompanhando? Tá tudo direitinho? Posso seguir? Galera minha, posso seguir? Tem alguém aí? Pode. Beleza. Então, olha só. A fumaça contém milhares de substâncias tóxicas, tá? Tem o alcatrão, que é um agente cancerígeno, tem o monóxido de carbono, né? O que essas substâncias tóxicas fazem no nosso organismo, tá? Uma das coisas que faz no nosso organismo é a aterosclerose, tá? Ela começa a deixar o calibre do vaso endurecido e faz com que os vasos sanguíneos eles começam a ficar obstruídos, tá? A nicotina, por exemplo, é uma droga que causa uma dependência muito grande, tá? E além de causar uma dependência muito grande, ela acelera a frequência cardíaca e vai elevar a uma hipertensão arterial, né? Então, se você tem um aumento da frequência cardíaca por um longo tempo, você vai consequentemente ter um aumento da pressão arterial, você vai ter uma hipertensão, né? Pelo quê? Pelo uso excessivo, né? Nem excessivo, mas pelo uso da nicotina. Né? Então, além de causar essa dependência, um dos malefícios que ela traz para o organismo é o aumento da frequência cardíaca. Tá? E também a fumaça, os agentes nocivos presentes no cigarro, ele pode provocar câncer, pode causar envelhecimento precoce, pode causar ressecamento da pele, aparecimento de rugas, queda de cabelo, enfisema pulmonar. Então, uma série de doenças que estão relacionadas ao tabagismo. Então, eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia. Por exemplo,
30% das mortes, o tabagismo é responsável pelo quê? 30% em relação ao câncer de boca, 90% das pessoas que morrem por câncer de pulmão, tá? 25% das doenças do coração, a causa é o fumo, é o tabagismo. 85% das mortes relacionadas a bronquite e enfisema, a causa é o tabagismo. 25% das mortes por derrame cerebral, a causa é o tabagismo, né? E além disso, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele também relaciona o tabagismo com a impotência sexual e a infertilidade masculina. Então, olha só a série de complicações que esse simples hábito, né, de levar o cigarro à boca, inalar aquela substância e depois exalar, o que isso traz para o organismo? Então, são muitos males que o cigarro traz para o nosso organismo. E o tratamento, ele é feito, né, com um apoio psicológico, com um apoio médico, com um apoio social. Você tem que entender as causas desse tabagismo. Tá? Muitas vezes existem fatores psicológicos, fatores endócrinos, por causa da dependência química. E nessa parte social e em relação à saúde também, entra a atividade física, né? Como que a atividade física pode melhorar esse quadro do tabagismo, né? Então, os benefícios de parar de fumar, eles são enormes, né? Eles são muito grandes, né? Então, quanto mais tempo a pessoa passa sem fumar, e adotando hábitos de vida saudáveis, mais ela se sentirá saudável e motivada a manter-se longe do cigarro. Então, mais essa pessoa vai querer parar de fumar, tá? Quando ela tem toda essa rede de apoio. Mas a gente sabe, né? Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que tentam parar de fumar, mas elas têm uma dificuldade muito grande, né? Porque existe uma dependência muito grande do cigarro. Então, em maio de 2018, para vocês terem uma ideia, o jornal da USP ele publicou um artigo que dizia que a atividade física é uma poderosa aliada contra o tabagismo, né? Como que relacionava isso? Eles associaram o prazer de fumar, que ele é substituído pelo prazer da atividade física, né? A atividade física, quando você começa a fazê-la de forma regular, perdão, a garganta, ela libera uma série de hormônios que te dão uma sensação de prazer, de satisfação, de bem-estar. Então, essa sensação de prazer, de bem-estar, ela vai reduzir a vontade de fumar, além de trazer outros benefícios para o nosso organismo. Então, uma das formas, né, de estar trabalhando na redução do tabagismo é inserir nessa pessoa o hábito da atividade física, porque ela vai, ao invés de ela estar buscando cigarro como uma fuga, ela vai estar fazendo uma atividade física, então ela vai trazer muito mais benefícios para o organismo dela. Além disso, a atividade física estimula o sistema imunológico, tá? E melhora a capacidade física e pulmonar do paciente, né? No caso do aluno de vocês, né? Segundo esses estudos, né, acredita-se que pacientes que praticam atividade física, elas têm muito mais chances de cessar o tabagismo. Então, as pessoas que eu conheço que não conseguiram largar o fumo, elas também não fizeram atividade física, né? Elas não tiveram força de vontade para poder fazer uma atividade física. Então, estudos comprovam essa relação, que quando a pessoa pratica atividade física, ela tem uma chance muito maior de largar o tabagismo. Então, o benefício que ela vai trazer para o organismo dela é muito maior, né? São benefícios, assim,
que a gente vai estar prevenindo uma série de complicações para o nosso organismo. Então, como eu falei para vocês, a prática regular de atividade física, né, ela pode ser um coadjuvante contra o tabagismo, tá? Além de melhorar o estado geral de saúde, os exercícios físicos ajudam a lidar com a ansiedade, né? E como eu falei para vocês, o prazer que está associado ao hábito de fumar, ele pode ser substituído pelo prazer de fazer atividade física. E o prazer da atividade física vai ser muito maior do que o prazer de fumar. Tá? Então, se vocês tiverem alunos que são tabagistas, né, qual é o papel, né, de vocês como professores de educação física? Estar conversando com esse aluno, estar motivando esse aluno a fazer atividade física, seja ela recreativa, seja esporte individual, esporte em grupo, mas mostrar para esse aluno que quanto maior atividade física ele praticar, mais ele vai ter prazer e mais vai ser mais fácil ele parar de fumar. Então, a gente tem um argumento muito grande para poder estar tentando livrar esse aluno do tabagismo e, consequentemente, a gente vai reduzir os riscos das doenças crônicas não transmissíveis. Tá bom? Gente, alguma dúvida até aqui? Não. Quem falou não? Eu. Thalitinha. Então, vamos lá. Continua vendo meu slide? Sim. Está vendo agora? Consumo nocivo de álcool? Aham. Então, gente, outro fator predisponente para essas doenças crônicas não transmissíveis é o consumo excessivo de álcool, tá? Além de estar relacionado a 5,9% dos óbitos no mundo, tá? Então, 5,9% das pessoas que morrem no mundo estão relacionadas ao uso excessivo de álcool, tá? Perdão, a garganta tá. Então, o consumo de bebidas alcoólicas, ele está classificado entre os 5 principais fatores de risco para doenças incapacitantes, tá? Principalmente entre os jovens, tá? E ele está relacionado como fator causal de mais de 200 doenças e lesões. Então, o uso excessivo de álcool, ele pode gerar mais de 200 tipos de doenças, como fatores de risco de mais de 200 tipos de doenças. Gente, é muita coisa, tá? Então, por exemplo, cirrose hepática, câncer, distúrbios neurológicos, né? Uma maior exposição a acidentes e à violência, tá? Então, aquela coisa, se beber, não dirija. Uma coisa que tem aumentado muito agora na pandemia, né? As pessoas começam a ingerir uma quantidade maior de álcool e a agressão, as agressões têm aumentado muito, os índices de violência, principalmente a violência doméstica, ele tem aumentado muito na pandemia, né? Ontem mesmo eu já li isso várias vezes, já vi também, mas ontem mesmo estava fazendo uma pesquisa no jornal falando sobre isso, né? Como que os índices de violência aumentou durante a pandemia, mas principalmente relacionados ao álcool também. E há vários distúrbios, né, neurológicos e tudo, mas o álcool está muito associado a isso, tá? O consumo excessivo de álcool. Então, Valquíria, o que é o consumo excessivo de álcool? Né? O que é o consumo abusivo de bebida alcoólica? Tá? Então, o consumo abusivo de bebida alcoólica é um indicador que considera a quantidade de bebida alcoólica consumida.
tá? Então, por exemplo, mulher de 4 a 6 doses. Então, se essa mulher ela ingere bebida alcoólica frequentemente, de uma forma sucessiva, de 4 ou 6 doses, isso é considerado um uso abusivo de bebida alcoólica, tá? E os homens de 5 ou mais doses também é considerada um uso abusivo de bebida alcoólica, tá? Numa única ocasião. Então, por exemplo, 5 doses de uísque ou mais. Isso é um consumo abusivo de bebida alcoólica, tá? 4, as mulheres, 4 doses de vinho, de ice, de cerveja, tá? Isso é considerado um uso abusivo de bebida alcoólica. Isso vai trazer alguma repercussão para o nosso organismo, tá? Gente, eu estou falando para vocês o uso abusivo, tá? Aquele consumo em excesso, tá bom? O uso nocivo de álcool, ele é um tema, né, de relevância em diversos aspectos. Então, ele afeta a pessoa, que é o aspecto individual, ele afeta a família, ele afeta a sociedade e ele também tem até afeta a economia. Por quê? A pessoa ela vai começar abre aspas, a ficar bêbada o tempo inteiro, bêbada. Daqui a pouco essa pessoa não vai estar nem produzindo mais. Então, até a economia ela vai ser afetada pelo uso nocivo do álcool. Tá? Então, muitas pessoas, suas famílias e comunidades, elas sofrem com as consequências do uso nocivo do álcool, né? Como eu já falei para vocês, por meio de violências, de lesões, problemas de saúde mental, doenças como câncer, acidente vascular cerebral, agressões, acidentes de trânsito. Então, são diversos os males que o uso excessivo do álcool ele pode causar, tá? Então, a gente tem 2 efeitos. A gente tem um efeito imediato do uso excessivo de álcool e a gente tem um efeito a longo prazo. O imediato todo mundo sabe, né? Para e pensa como é que o bêbado fica, né? Vamos lá, galera aí, o efeito imediato do álcool, como que o bêbado fica? Conta aí para mim. Antes da gente ver o slide, deixa eu abrir minha tela aqui para ver vocês um pouquinho que eu fico com saudade. Fala aí para mim. Vocês estão numa festa, num churrasco e tem uma pessoa lá toda bebum. Como é que ela fica? Depende do bêbado. Então, fala qualquer bêbado, o bêbado que... Aquele bêbado, bem, bem bêbado mesmo. Uma ventania brava. O que é ventania brava? Andar tupiando pelo chão, Tem propriedade para falar, essa tem. Tá, ventania brava, você está falando que ela tem uma incoordenação motora. Ventania brava, gostei de ventania brava. Não é ventania brava. A pessoa está mais suscetível a sentir a rotação da Terra, só isso. Mas o quê? Vamos lá, quais são os efeitos imediatos do álcool? Vocês estão tudo em santinho, ninguém nunca tomou um porrezinho aí, né? Parar no hospital para tomar glicose. Quem? Você já foi parar? Botar açúcar no sangue. Tá, é uma hipótese, né? Não foi com você. Claro que não. Então, mas o quê? Como que a pessoa fica em relação ao álcool? Vocês estão tão... Até parece... Fica chata, alegre. Fica. Até parece que não queriam não sei quantas caixas de cerveja no churrasco. Né, Saulo?
Aham, exatamente. Exatamente, você falou direitinho. Ó, para poder não inibir vocês, eu vou falar, tá? Aí sabe aquela coisa, levanta a mão quem nunca aconteceu? Então, como que a pessoa fica? Fala arrastada, fica, né? Sonolência, vômito, pode ter diarreia, azia, queimação no estômago, dor de cabeça, dificuldade de respirar, visão e audição alteradas. Gente, todos esses sintomas, eles vão aumentando de acordo com a quantidade de álcool ingerida, tá? Alteração na capacidade de raciocínio, falta de atenção, alteração na percepção e coordenação motora. Aí, Thalita, ó, a ventania que você falou, né? Blackout alcoólico, né? Que são as falhas de memória que o indivíduo não consegue se lembrar do que aconteceu enquanto estava sob influência do álcool, perda de reflexos, perda de julgamentos, chegando até o coma alcoólico, né? Então, muitas coisas acontecem no nosso organismo de forma imediata com o uso excessivo do álcool. E eu coloquei aqui uma coisa a nível de curiosidade, principalmente para as mulheres, gente. Não bebam durante a gestação, tá? Eu sei que não é o tópico da nossa aula, mas eu preciso fazer esse parênteses. Não façam isso, tá? Na gravidez, o consumo de álcool pode causar uma síndrome fetal alcoólica, que vai fazer uma alteração genética que provoca deformação física e retardo mental no feto. Então, a mulher que fica ingerindo álcool durante a gravidez, ela pode gerar essa síndrome fetal alcoólica e vai nascer uma criança com uma deformação física e com retardo mental, né? Então, se vocês verem alguma mulher que está grávida, que está bebendo, conversa, orienta, fala para não fazer isso, porque são prejuízos, não é nem prejuízo, mas são sequelas que essa criança vai levar para o resto da vida, né? E são sequelas que às vezes são até incompatíveis com a vida. Às vezes pode acontecer, né, com a gravidade dessa síndrome, da criança ficar incapacitada para o resto da vida, né? Então a criança já vai nascer com uma sentença para o resto da vida dela. Então, não é o foco da nossa aula, mas é importante falar isso, tá? E meninos, quando as companheiras de vocês estiverem grávidas, não deixem beber, tá? Porque os males causados para o feto são muito grandes, tá? Então, hashtag fica a dica aí, não esqueçam disso para o resto da vida, tá bom? E os efeitos a longo prazo, né? Do uso excessivo de álcool. Então, a gente viu o efeito imediato, que é aquele bebum que você tá na festa e a pessoa tá lá alegrinha, tá com a ventania lá, tá doidão, loucão. E tem os efeitos a longo prazo, né? O que vai gerar para o nosso organismo a longo prazo? Então, o consumo regular de mais de 60 gramas por dia, né? Que é o equivalente a por exemplo, o que isso equivale? Equivale a 6 copos de chopp, a 4 taças de vinho, a 5 caipirinhas, pode ser prejudicial à saúde. Então, o consumo regular, tá, gente? Você está regularmente fazendo esse consumo do álcool, tá? De forma regular, de forma constante. Não estou falando aquela coisa esporádica, uma vez no mês, uma vez no ano, não, tá? Uma vez no mês, uma vez no ano, se vocês tiverem, por exemplo, tomarem 6 chopps, 4 taças de vinho, mais 5 caipirinhas, vocês vão ter os efeitos imediatos, tá? Agora, se for um consumo regular, aí vocês vão ter aqueles efeitos nocivos que a gente vai ver agora, que é a longo prazo. Então, vai ser muito prejudicial à saúde. Então, vai favorecer você desenvolver hipertensão, arritmia, vai aumentar até o colesterol, gente, tá? Até o colesterol, ele é alterado. Então, qual é o efeito do álcool em relação à hipertensão? Tá? Por que o álcool faz
com que ocorra a hipertensão, tá? O consumo de bebida alcoólica em excesso pode causar hipertensão, tá? Por quê? Como que isso ocorre? Ocorre um aumento principalmente da pressão sistólica, tá? Que é aquela pressão de saída do sangue, tá? Mas, além disso, né, além de ter um aumento da pressão sistólica e fazer com que haja um aumento da pressão sistêmica, né, que é a hipertensão, o uso abusivo do álcool também reduz os efeitos dos medicamentos, por exemplo, o antihipertensivo. Então, a pessoa é hipertensa e faz o uso excessivo de álcool, tá? O álcool, ele vai reduzir o efeito do antihipertensivo. Então, além dele aumentar a pressão, ele vai reduzir o efeito do remédio que regula a pressão, né? Então, você imagina só como que vai ficar a pressão arterial dessa pessoa, tá? E essas duas situações vão fazer o quê? Vai aumentar o risco de doença cardiovascular. Então, consequentemente, vai aumentar o risco de infarto, por exemplo. Então, aquela pessoa que é hipertensa e faz o consumo contínuo de álcool, o risco de infarto dela é gigantesco, tá? Então, mais uma vez, se vocês têm alguma pessoa da família, algum aluno que é hipertenso e faz esse consumo abusivo de álcool, converse de vocês como educadores, como profissionais, como indivíduo na sociedade. O nosso papel é um papel muito importante, né? Então, vocês estão recebendo essa informação para que vocês sejam profissionais diferenciados, tá? E não apenas aqueles profissionais, vamos lá, vamos fazer atividade, ensinar o aluno a fazer esporte tal, atividade tal, né? Não apenas isso, né? Mas o intuito dessa disciplina e o meu intuito como professora de vocês é que vocês sejam profissionais diferenciados, tá? Porque, vamos dar um exemplo, saber passar uma atividade física, praticamente todos os profissionais de educação física sabem, né? Mas como que várias coisas repercutem no nosso organismo e como que a atividade física vai melhorar? Aí vai ser o diferencial de vocês como profissional, tá? Existem vários profissionais no mercado, mas o perfil de vocês é que vai fazer a diferença, tá? O conhecimento de vocês e a aplicabilidade desse conhecimento é que vai fazer diferença. Então, o álcool em relação à arritmia cardíaca, tá? O que o álcool faz? Então, gente, todos esses álcool aqui saíram sem acento, eu não sei o que eu arrumei. Depois eu tenho que fazer a correção ortográfica. O excesso de álcool também pode afetar o funcionamento do coração, fazendo uma fibrilação atrial. Pode ocorrer o flutter atrial, as extrasístoles ventriculares. Vocês deram fisiologia cardíaca ou não? Eu não tô lembrando agora da ementa de vocês. Ou só a fisiologia do exercício? Do exercício. Então, foi do exercício, né? Mas vamos pensar em relação ao funcionamento do coração, ao funcionamento da bomba cardíaca, né? É por isso que é interessante essa disciplina, para poder dar um conhecimento a mais para vocês serem profissionais diferenciados, tá? Então, quando na fisiologia cardíaca, além a contração muscular, a contração do músculo cardíaco, do miocárdio, ele ocorre por estímulos elétricos, tá? Então, são estímulos elétricos que fazem com que ocorra a contração muscular. Então, por exemplo, a fibrilação atrial,
Vocês estão vendo a minha imagem aqui? Vocês estão vendo a minha mão? Está pequenininho ou está grande? Tá grande. Tá grande? Então, olha só. O coração, ele está bombeando, né? Ele está fazendo a contração muscular. Ele vai fazer uma contração muscular, ele vai ficar fibrilando, ele vai ficar tremendo. Tipo que tremendo, entendeu? Ele vai fibrilar. Ele vai fazer extrasístoles. O que é a sístole? A sístole é a saída do sangue, tá? Pelos ventrículos. Então, vai sair e vai sair 2 vezes. Então, a contração, o ritmo cardíaco, o sangue não chega e não sai. É sístole e diástole, sístole e diástole, sístole e diástole. Não é a entrada e não é a saída do sangue? Então, sangue entra, o sangue sai. O sangue entra, o sangue sai. A bebida alcoólica, ele pode fazer com que haja uma alteração nesse ritmo, tá? Uma alteração na frequência. Então, pessoas que abusam do álcool, até mesmo numa festa, pode gerar uma arritmia cardíaca. E isso, a longo prazo, você vai trazendo lesões para o coração, tá? Então, esse consumo vai fazendo com que o músculo cardíaco ele possa ficar fibrosado, ele vai ficar inflamado. Então, todo o ritmo cardíaco, dependendo da quantidade de álcool que a pessoa ingere, ele vai ser alterado. Aí você imagina só, alterar isso ao longo do tempo, tá? Um dia, 2, 3, 4, 5, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, né? A gente sabe que existe aqueles etilistas, né? São aqueles dependentes do álcool, né? Aquelas pessoas que fazem um consumo contínuo e excessivo do álcool. Então, ela vai trazer um problema muito grande para a saúde dela, tá? Vocês entenderam por que o álcool faz arritmia cardíaca ou quer que eu explique de novo? Deu pra entender. Deu para entender? Então, vamos lá. O álcool, gente, ele também pode aumentar o colesterol, tá? Mas que trem doido é esse? Como assim aumentar o colesterol, tá? O álcool acima de 60 gramas, tá? Que é aquilo que a gente estava falando, ó. 6 chopes, 4 taças de vinho, 5 caipirinhas, tá? Essa quantidade, tá? Que é considerado o uso abusivo de álcool. Ele estimula o aumento do VLDL, tá? Do colesterol, tá? Para vocês terem uma ideia, o uso excessivo do álcool aumenta a quantidade do HDL, tá? Quando você faz uma atividade física, o HDL é o colesterol bom, tá? O LDL é o colesterol ruim, tá? Então, o uso excessivo de álcool, ele aumenta o colesterol ruim e reduz o bom. Tá? Na atividade física, o que a atividade física faz? A atividade física aumenta o colesterol bom e reduz o ruim. O uso excessivo do álcool ele faz o contrário. Ele aumenta o ruim e reduz o bom. Tá? Então, além de aterosclerose, além de uma série de coisas. Então, o uso excessivo do álcool também vai afetar no colesterol. Se afeta no colesterol, né, a chance de doença cardiovascular, a chance de ter um derrame cerebral, por exemplo, ela vai ser aumentada. Por quê? Pelo uso excessivo do álcool. Tá? Aí você pega uma pessoa que é tabagista, que é etilista, que não faz atividade física nenhuma e que a gente vai ver daqui a pouco que tem uma alimentação terrível. Qual é o futuro dessa pessoa, gente?
tá complicado, tá no osso, tá? As chances são gigantescas de desenvolver essas doenças crônicas não transmissíveis e o risco de morte é muito grande, tá? E o álcool em relação ao aumento da aterosclerose. Ah, como que seria isso? Eu não vou falar de todos, o que o álcool causa em todo o nosso organismo, não. Eu só citei alguns, tá? Então, pessoas que consomem muito álcool apresentam as paredes das artérias mais inchadas e com facilidade de aparecimento de aterosclerose, tá? Que é o acúmulo de placa de gordura no interior das artérias. Então, além de aumentar o colesterol ruim e reduzir o bom, o álcool ele deixa a parede da artéria dilatada e ele facilita o aparecimento de gorduras na parede dessas artérias. Então, a parede da artéria vai estar fragilizada e vai estar cheia de gordura em volta. Ó, prato cheio para um monte de doenças, tá? E outra doença também, a cardiomiopatia alcoólica. Gente, cardio é coração, tá? Mio é músculo, tá? Então, uma doença do músculo do coração. O que o álcool faz com o músculo do coração? Existe uma doença que chama cardiomiopatia alcoólica, tá? A cardiomiopatia alcoólica, ele pode ocorrer em pessoas que consomem acima de 110 gramas de álcool por dia, tá? Durante 5 a 10 anos. Então, isso é a longo prazo. Tá? A gente está falando de uma patologia, tá? De uma doença, que é o etilismo, tá? Então, só que essa cardiomiopatia alcoólica, antigamente ela aparecia mais nas pessoas mais velhas. Só que hoje em dia ela está aparecendo nas pessoas mais jovens. Já tem pessoas de 30, 35 anos de idade que já está apresentando. Tá? A galera começa a beber, está começando a beber muito cedo, gente. E é beber de uma forma muito exagerada. Então, os males que elas estão trazendo para a saúde delas já estão trazendo males muito novos. Tá? E na mulher, mesmo com uma dose menor, vai provocar a mesma coisa. Tá? A mulher ela pode beber um pouquinho menos que o homem, que ela vai estar causando esses prejuízos para a saúde também. Tá? Volto a dizer, eu não estou falando daquela pessoa que uma vez no mês, uma vez no ano, vai lá e toma uma dosezinha de alguma bebida alcoólica, não. Eu estou falando da doença, do etilista, tá? O que essas alterações fazem? Que eu já falei para vocês. Elas fazem com que haja um aumento da resistência vascular. Então, se a gente falou que a parede da artéria fica prejudicada, se tem placa de ateroma, quer dizer, tem gordura na parede do vaso, vocês acham que a circulação sanguínea, que o sangue ele vai circular da mesma forma? Ela vai ter uma resistência, o sangue ele vai ter uma resistência muito maior para passar naquela parede do vaso. E vai fazer o quê? Vai fazer uma sobrecarga do coração. Tá? O coração ele vai ter que fazer muito mais força para ele poder bombear e para ele poder manter o ritmo dele. Então, isso ao longo do tempo vai trazer um prejuízo muito grande para o músculo cardíaco, para o miocárdio, tá? Entenderam isso, gente? O que é que eu repita? Estou falando muito rápido. São doenças complexas que eu estou dando uma resumida, mas deu para entender? Se quiser, eu repito. Deixa eu ver no chat aqui se a Aline falou alguma coisa, que ela está respondendo pelo chat.
Gente, alguma dúvida? Posso seguir? Pode seguir. Pode seguir. Então tá. Então vamos lá. Então, eu dei uma pincelada para vocês do efeito do álcool, do uso excessivo de álcool no organismo, tá? Que é um dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, tá? Outro fator de risco é a alimentação não saudável, tá? A gente fala muito de alimentação saudável, né? Mas em falar da alimentação não saudável. A gente também já falou sobre isso na aula de obesidade, tá? Na aula que a gente falou sobre obesidade, a gente falou muito sobre alimentação não saudável e sobre o que isso reflete no nosso organismo. Tá? Então, a gente falou muito sobre isso, mas vamos dar uma pincelada de novo para a gente continuar o link e continuar no raciocínio, tá? A alimentação não saudável é aquela incapaz de fornecer ao organismo as quantidades e os tipos corretos de nutrientes para o bom funcionamento do organismo. Então, quando a gente fala que a pessoa tem uma alimentação não saudável, é que o que ela come não é suficiente para fornecer a ela os nutrientes que o nosso organismo precisa, tá? Então, é isso que é a alimentação não saudável, tá? É uma alimentação ineficiente. São aquelas que a gente chama de calorias vazias, tá? São calorias inúteis, que não vai te trazer nenhum benefício, que não vai te trazer nenhum nutriente, tá? E outra coisa, comer demais leva a uma série de problemas para a saúde, tá? Incluindo as doenças cardíacas, por exemplo, como colesterol, diabetes também, vários tipos de câncer. Só que tem outro fator, né? Tem o fator comer de menos. Então, não é nem de mais e nem de menos, tá? Então, por exemplo, se você não ingerir as calorias suficientes para suprir suas atividades do dia a dia, você também tem uma alimentação inadequada. Por exemplo, as pessoas com anorexia, com bulimia, né, que são os bulímicos e são os anorexos. Então, a gente tem dois parâmetros. A gente tem aquele parâmetro que a pessoa come demais e vai trazer doença cardíaca, colesterol alto, diabetes, uma série de coisas. E tem aquele outro parâmetro, que é aquela que come de menos ou a que nem come, tá? Que vai fazer o quê? Ele não vai nem ingerir as calorias que ele precisa para fazer as atividades dele mínimas de vida diária. Então, isso também é considerado como alimentação não saudável, né? Então, poucas calorias, ela pode resultar em perda de massa muscular, problemas cardíacos e até a morte. Então, tudo, como a gente conversou na aula de obesidade, tudo é o equilíbrio, tá? Tudo na nossa vida a gente tem que buscar o equilíbrio, a gente tem que buscar o fisiológico. É fazer um equilíbrio de tudo. Nem o excesso, tá? E nem a insuficiência, né? Nem de mais, nem de menos. É o equilíbrio, tá? Então, a ingestão diária de certos tipos de gorduras são extremamente prejudiciais à nossa saúde, né? Como eu falei, existe um risco aumentado de derrame, de ataque cardíaco, de uma série de doenças, né? Além de, sim, a gente tem um vilão, que são as gorduras, né? Outro vilão que causa muito prejuízo à saúde da alimentação não saudável é o açúcar, tá? O açúcar em excesso aumenta os níveis de glicose no sangue, tá? Fazendo com que o corpo produza insulina e altere sua taxa metabólica. A gente vai falar sobre diabetes hoje,
de uma forma resumida, mas vocês vão entender isso também. Então, o açúcar em excesso, ele pode gerar o diabetes, né? Que então vai prejudicar, que é um tipo de doença crônica não transmissível. Então, gerado por quê? Pela alimentação inadequada, né? Outro fator, né? É o consumo excessivo do sal. Aquela pessoa que tem uma alimentação muito saudável, tá? O excesso de sal, né, está associado a problemas com pressão alta, doenças cardiovasculares, doenças renais, né? Por exemplo, a pessoa que come muito sal, ela tende a ficar inchada. Vocês sabiam disso? Aham. Né? Então, eu brinco, né, que se a pessoa fica muito inchada, ela tem uma retenção líquida, né? Eu brinco dizendo que o sódio ele é fissurado na água, tá? Ele é aquele tarado doido na água. Ele pega a água e ele não solta de jeito nenhum. Então, o sódio ele vai lá e segura a água. Ele quer ficar com a água para ele. Ele não deixa você eliminar a água. Ele vai lá e segura a água e pega. Ó, essa água é minha e ninguém pega. Então, quando a pessoa ela consome o sal em excesso, quando ela consome o sal de cozinha está presente o cloreto de sódio, né? O cloreto de sódio. Esse sódio ele faz o quê? Ele tem uma afinidade química muito grande pela água. Tá? Eu brinquei e falei que é tarado pela água para vocês não esquecerem mais. Mas falando de uma forma didática, falando de uma forma bonita, o que quer dizer? Que a afinidade química do sódio pela água ele é enorme. Então, quanto mais sal a pessoa consome, maior afinidade química ela vai ter em relação ao sódio, mais água o sódio vai reter e mais inchada a pessoa vai ficar. Se a pessoa fica mais inchada, a volemia, né, o volume de líquido no organismo, ele vai aumentar. E, consequentemente, vai aumentar a pressão, vai gerar problema renal, uma série de coisas, tá? Entenderam essa relação do sódio com a retenção de água, gente? Entenderam o porquê? Porque uma coisa é você saber, a outra coisa é você saber por quê. Pode tocar o barco? Pode. Então, vamos lá. Dorme não, hein? Dorme não. Ó, o segredo para se alimentar melhor é o quê? É prestar atenção no que você come, tá? Que a gente já falou na aula de obesidade também. Evitar alimentos industrializados, ultramente processados, né? E dar preferência a uma alimentação mais natural, uma alimentação mais saudável. E se você for usar algum alimento industrializado, dá uma olhadinha no rótulo, vê a quantidade de sódio, né? Dá uma filtrada no que você está comendo, porque isso vai ter uma repercussão direta sobre a sua saúde, tá? O que nós acabamos de ver? Tá? Os principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, a gente viu o tabagismo, a atividade física insuficiente, o uso nocivo de álcool e a alimentação saudável. Agora, doenças propriamente ditas. Quais são essas doenças? Tá? Em relação a esses fatores de risco, ficou alguma dúvida? Eu posso já passar para as doenças propriamente ditas? Só as meninas estão respondendo. Cadê esses meninos? Foram embora? Ou estão tudo dormindo? Estão vendo o jogo do Flamengo, aposto. Ixi! É concorrência brava. O jogo do Flamengo é concorrência brava. Vou passar uma atividade agora, então, para poder ver se vão ver se eles vão aparecer. Estamos aí. Ah, foi só falar em atividade e apareceu um estamos aí, né? Aham.
Tem atividade no final da aula, hein? Deixa eu ver o tempo aqui. Não, tá de boa. Dá. Então, gente, agora a gente vai começar a falar sobre as doenças crônicas não transmissíveis. A gente não vai terminar nessa aula. Na próxima aula a gente vai continuar falando. E é bem provável que depois da V2 a gente continue falando que são várias doenças. Eu não vou falar sobre todos, mas eu vou falar sobre as principais. Qual que a gente vai estar começando agora, tá? Qual doença que a gente vai começar a falar? A gente vai começar a falar do diabetes, tá? Que é o diabetes mellitus. Tá? Então, o que é o diabetes? Eu vou falar de uma forma muito resumida para vocês, de uma forma muito simplificada, mas é importante que vocês saibam disso, tá? Volto a dizer, quando eu olhar para vocês, eu vou ver pessoas diferenciadas, eu vou ver profissionais diferenciados, tá? E eu vou olhar com orgulho para vocês, tá? Porque eu sei que vocês têm um conhecimento diferenciado. Então, é importante saber dessas coisas, saber das principais doenças, como que o nosso organismo ele reage, para vocês linkarem com os benefícios da atividade física. Então, não adianta você falar que a atividade física é benéfica se você não sabe o que ela faz no seu organismo, tá? Então, o que é o diabetes, tá? O diabetes mellitus é uma condição crônica e hormonal que se dá devido à elevação da glicose no sangue, ou seja, a hiperglicemia. Hiper é muito. Glice tem a ver a glicose. E emia é sangue. Então, vamos pegar essa palavra aqui, hiperglicemia. Hiper é muito, glicemia é glicose e emia no sangue. Então, muita glicose no sangue. Então, o diabetes ele é caracterizado pelo aumento da glicose no sangue, tá? Então, ela pode ocorrer devido aos defeitos na secreção ou na ação do hormônio da insulina, tá? Então, o diabetes ele pode ocorrer devido a um defeito na secreção da insulina, né? Como que essa insulina é secretada no organismo, ou pela ação ineficiente da insulina, tá? E onde que a insulina é produzida? Gente, no pâncreas, tá? A insulina, ela é produzida no pâncreas, tá? No pâncreas existe umas células chamadas células beta, tá? Não vou cobrar fisiologia, não vou cobrar nada disso para vocês. Mas é legal que vocês saibam que no pâncreas existem umas células chamadas de células beta. Essas células betas, elas são responsáveis pela produção de insulina, tá? Então, qual é a principal função da insulina? Né? Vamos entender o que a insulina faz no nosso organismo, tá? A principal função da insulina é promover a entrada de glicose dentro da célula, tá? Dentro das células do nosso organismo. Para quê? Para que ela possa ser aproveitada como fonte de energia para as nossas atividades celulares. Então, pensa comigo. Vocês têm a glicose circulando no organismo. Ingeriu, comeu aquele doce maravilhoso, aquele milkshake, aquele sundae, aquele pudim, né? Aquela torta, sei lá, comeu uma quantidade muito grande de açúcar, né? Que foi metabolizada, transformada em glicose, tá? Só que a gente não pode esquecer, por exemplo, o consumo de fruta em excesso, a fruta tem frutose, tá? Que é um tipo de açúcar também. O álcool também tem açúcar, então tem uma série de alimentos que vão ser metabolizados, vão ser transformados em glicose, tá? Então, o que acontece? O que a insulina faz? Você tem a glicose circulando, a glicose está na sua circulação, na sua corrente sanguínea, tá? Ela foi metabolizada e foi liberada na sua corrente sanguínea. A insulina pega essa glicose, tá? E faz com que essa glicose vá para dentro das células.
essa glicose dentro da célula, ela vai ser uma fonte de energia para o nosso organismo funcionar, para as nossas células funcionarem, tá? O que acontece quando falta glicose ou quando tem um efeito... Perdão, glicose não, gente. Perdão. O que acontece quando falta insulina ou tem um defeito na insulina, tá? A glicose, ela vai se acumular no sangue, tá? Ela não vai ir para dentro da célula, porque não é isso. Vamos supor, tem um monte de gente numa determinada sala. Você está com um monte de pessoas numa determinada sala, tá? E você precisa de alguém para fazer uma determinada atividade. A insulina vai lá e pega você e bota você para fazer aquilo, tá? Então, vamos supor, coloca o seu corpo para fazer uma contração, tá? Uma contração muscular, por exemplo. Você precisa fazer uma contração muscular. A insulina vai lá e pega a glicose. Eu acho que alguém saiu aqui, deixa eu ver aqui. Que o programa alarmou, deixa eu olhar aqui. Acho que o Luiz saiu. Deixa eu admitir o Luiz aqui. Oi, Luiz, conseguiu entrar? Consegui. Tá. Você pegou a explicação da insulina ou perdeu ela? Eu estou no meio da explicação. Não, eu perdi, deu uma ventania feroz aqui, caiu a internet, agora que voltou. Então tá, eu vou voltar Eu estou explicando sobre a insulina, sobre o diabetes. Eu vou voltar um pouquinho só para você entender o raciocínio, tá bom? Então, a gente está falando sobre o diabetes, tá? Então, a gente falou sobre... Ó, isso aqui você pegou? O final, que são as doenças crônicas não transmissíveis, tabagismo, atividade física, que a gente falou de cada um. Sim. Então, aí agora a gente vai continuar falando sobre as doenças, tá? Então, a gente vai falar sobre várias doenças, e é bem provável que depois da V2 a gente continue falando. Não vou falar sobre todas, mas eu vou falar das principais. Então, na próxima aula a gente também vai estar falando sobre as doenças, tá? Então, dentre essas doenças, a gente começou falando sobre o diabetes, tá? Então, o diabetes é uma condição crônica hormonal devido a um aumento de glicose no sangue, que é a hiperglicemia. Então, quando a glicose está muito elevada no sangue, a gente tem a hiperglicemia que vai gerar o diabetes, tá? Como que isso ocorre? Ocorre um defeito na secreção ou na ação de um hormônio que chama insulina, tá? A insulina, ela é produzida no pâncreas, tá? Em umas células que chamam de células beta. E o que eu estava explicando? Eu estava explicando qual é o papel da insulina no nosso organismo, tá? Então, quando a gente ingere alimentos ricos em glicose, ricos em açúcares, tá? Que eu falei para eles, não necessariamente um doce propriamente só, mas quando você consome bebida alcoólica, ela contém glicose. Quando você consome uma fruta em excesso, ela contém frutose, que ela é degradada depois. Então, são tipos de açúcares, tá? Então, o que a insulina faz? A insulina pega o açúcar que está circulando na corrente sanguínea, tá? Ele pega a glicose que está circulando na corrente sanguínea e leva a glicose para dentro da célula, tá? Para diversas células do nosso organismo. E essa glicose, ela funciona como fonte de energia. Então, a insulina pega, coloca a glicose dentro da célula para as nossas células trabalharem, tá? Para elas fazerem as funções dela. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da contração muscular, qualquer função da nossa célula a gente vai precisar de energia, tá? Quando falta insulina, né? Quando a gente tem um defeito na secreção ou na ação da insulina, o que acontece? Essa insulina ela fica no sangue. Ela fica concentrada no sangue.
Ela não saiu do sangue para ir para a célula como fonte de energia. Aí faz o quê? Há um aumento dessa glicose no sangue. E o aumento dessa glicose no sangue a gente conhece como diabetes. Tá? Para a gente seguir, vocês entenderam como que a insulina funciona para eu poder seguir os efeitos, para a gente conseguir continuar falando sobre os tipos de diabetes? Alguém não entendeu? Quer que eu explique de novo? Entendi. Tá certo. Deu para pegar, Luiz? Você que chegou, que caiu a internet? Deu sim. Então tá, então vamos lá. Então, gente, o diabetes, eles têm alguns sintomas, né? Então, sede demasiado, fome demasiado. Por quê? Porque o nosso organismo, se não está entrando energia na célula, o nosso organismo não consegue entender que tem circulando ali, tá? Ele vai precisar de energia, de coisas para suprir aquela carência. Pode ficar com visão embaçada, formigamento excessivo nos pés, aumento do risco de infecção, a cicatrização de feridas fica difícil, tá? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, não vou explicar a fisiopatologia toda da doença, mas para vocês terem uma ideia. O sangue, ele não fica com acúmulo de glicose quando a pessoa tem o diabetes. Se ele tem um acúmulo de glicose, esse sangue ele fica mais o quê? Ele fica mais grosso. Se ele fica mais grosso, ele vai ser mais difícil ele chegar, por exemplo, no local de uma ferida, tá? O sangue, o que ele faz? O que a nossa circulação sanguínea faz? Ela chega deixando nutrientes para as células, tá? E ela sai levando os metabólitos. Então, ela chega... O que a nossa circulação faz com as nossas células? Ela dá o alimento... Alimento, gente, eu tô falando em relação a nutrientes, eu tô falando de alimento, abre aspas, só para vocês entenderem, tá? Então, ela deixa nutriente e ela pega o lixo e carrega, tá? Então, ela deixa os nutrientes, ela pega o exudato, toda aquela coisa de metabolização e tudo que não vai ser necessário para as nossas funções. No diabetes, como esse sangue ele fica muito denso, ele fica muito viscoso, ele vai chegar com mais dificuldade na região da ferida. Então, a nutrição daquele tecido ele vai ser mais difícil, então ele vai ser mais difícil de recuperar, e a um ponto que os metabólitos, todas aquelas coisas nocivas que elas tinham que sair do local da ferida, elas vão ficar mais concentradas, tá? Então, a grosso modo, é uma forma que eu quero explicar para vocês, de uma forma bem resumida, por que é tão difícil a cicatrização de uma ferida de um diabético, por exemplo, tá? Principalmente pela questão da viscosidade do sangue, tá? Então, só um exemplo para vocês entenderem como que isso funciona, tá? O exame básico para detectação é o quê? É a glicemia em jejum. Então, a pessoa que vai fazer o exame de glicemia, né, para dosar a glicose, ela tem que fazer um jejum de 12 horas, tá? Então, ela tem que fazer um jejum de 12 horas. Após esse jejum de 12 horas, ela vai colher a glicemia, tá? E o resultado esperado fica entre 70 a 110 miligramas de glicose a cada 100 ml no sangue. Só que, tá? Estudos mais recentes, eles dizem que a glicemia que passa de 90 já é um risco do diabetes, tá? Então, quando vocês forem pegar aquele examezinho de sangue, vocês forem ver, vocês vão ver que é até 110, por isso que eu coloquei 110, porque é o parâmetro que fica no exame, tá? Mas existem estudos relacionando
que glicemia acima de 90 já é um risco para poder desenvolver o diabetes. Tá? Então, vamos controlar a ingestão de açúcar, porque isso vai causar uma série de males para o nosso organismo. Tá bom? Então, gente, a gente tem 2 tipos de diabetes, tá? A gente tem o diabetes tipo 1 e a gente tem o diabetes tipo 2, tá? Então, a gente vai entender de uma forma bem resumida, como eu falei para vocês, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, tá? Então, o que é o diabetes tipo 1? Tá? A grosso modo, é aquela pessoa já que nasce com a doença, tá? Por quê? Porque é uma falha no sistema imunológico, tá? O sistema imunológico da pessoa com diabetes tipo 1, ele vai atacar quem? As células beta, que são aquelas células que produzem insulinas, que estão lá no pâncreas, tá? Então, lá no pâncreas, tem aquelas células que produzem insulinas, que são o quê? As células beta. Aí, o que acontece no diabetes tipo 1? O próprio organismo da pessoa, o próprio sistema imunológico vai lá e ataca essas células, tá? Então, o organismo dessas pessoas, ela vai ter pouca ou nenhuma insulina liberada, tá? Se a célula beta é a que libera a insulina, se o sistema imunológico vai atacar a célula que libera, a pessoa pode ter pouco ou nenhuma insulina no organismo, tá? Qual o resultado disso? A glicose, ela vai ficar permanentemente no sangue. Ela não vai ser usada como uma fonte de energia, tá? Então, isso, tá? Esses são os tipos de pessoas que têm que fazer uso contínuo da insulina, tá? Então, essas pessoas, né, que têm essa falha no sistema imunológico, elas têm que usar a insulina continuamente, tem que fazer aquele uso contínuo da insulina, que a gente chama de insulino dependente. Por quê? Porque você não tem a célula para liberar, você não vai ter insulina circulando, tá? Então, sabe-se que, via de regra, que uma doença crônica não transmissível, que a insulina é de uma forma hereditária. Então, cerca de 5 a 10% dos diabéticos no Brasil tem a insulina, tem o diabetes tipo 1 de uma forma hereditária, tá? E cerca de 90% dos diabéticos no Brasil é o diabetes tipo 1, tá? É aquele diabetes que é uma forma hereditária, que a pessoa nasceu com essa deficiência no sistema imunológico, tá? Esse processo que caracteriza o diabetes tipo 1, né? Como eu falei para vocês, concentra de 5 a 10% das pessoas com essa doença. Então, como que aparece? Geralmente aparece já na infância, tá? Pode ocorrer em formas tardias, tá? Pode ocorrer na adolescência ou no adulto, mas geralmente ela aparece na infância. Por quê? Porque aqui a gente fala, o diabetes tipo 1 é que a pessoa nasceu com ela, por causa dessa falha no sistema imunológico, tá? Então, em geral, logo na infância, as pessoas descobrem que elas têm o diabetes tipo 1, tá? E essa variedade, esse tipo de diabetes, como eu falei para vocês, ela sempre vai ser tratada com insulina, com medicamento, com controle alimentar, com atividade física. Para quê? Para controlar o nível de glicose no sangue, tá? A pessoa do diabetes tipo 1, ela sempre tem que estar nesse ciclo, tá? De medir, de dosar insulina, de dosar a glicose, de ver quanto que tá, de tomar o medicamento, de tomar insulina, de controlar a alimentação, de fazer atividade física, para ela ter uma qualidade de vida, tá? Para ela ter uma sobrevida. Entenderam o diabetes tipo 1? Posso passar para o 2? Ou querem que eu explique de novo? Pode passar pro 2. Tá.
Então, o diabetes tipo 2, tá? O diabetes tipo 2, ele aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que ele produz, tá? Ou ele não está produzindo insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia, tá? O diabetes tipo 2, gente, a gente costuma dizer que é o diabético. Fugiu a palavra agora. Aquele diabetes que você. É o diabetes que acontece devido à sua ingestão excessiva de açúcar, tá? Ele consome tanto, que o organismo não consegue produzir insulina suficiente para poder colocar essa glicose dentro da célula. Então, tem uma diferença, tá? Eu até botei esse slide de uma forma coloridinha, tá? Diferentemente do tipo 1, tá? O tipo 1, ele faz o quê? Ele ataca as próprias células de defesa do pâncreas, que é a insulina, que é a fábrica de insulina, tá? O tipo 1, ele é um problema que ataca as próprias células, tá? No tipo 2, ele tem uma resistência à insulina, tá? Então, o tipo 1, ele ataca as células, ele não produz as células, ele não produz o hormônio, tá? No tipo 2, ele tem uma resistência a esse hormônio. Ele ingeriu tanto açúcar que o organismo não consegue liberar hormônio suficiente para poder ter a ação dele. Só um minutinho. Né? Em outras palavras, ele é produzido, tá? No tipo 1, ele praticamente não é produzido. No 2, ele é produzido, mas ele não consegue trabalhar direito, tá? Aí, para compensar isso, ele não consegue trabalhar direito. O pâncreas faz o quê? Manda liberar mais insulina, tá? E vai liberando mais insulina. Só que o que acontece? Quanto mais açúcar a pessoa come, mais o organismo vai liberar insulina, mais o pâncreas vai trabalhar. Vai chegar um determinado momento que esse pâncreas trabalhou tanto, que ele começa a falhar, ele começa a ficar cansado, tá? E vai chegar um dia que ele vai estar uma sobrecarga tão grande que ele não vai funcionar mais, tá? Aí o que acontece? O açúcar dele vai ficar permanentemente alto no organismo, tá? Então, por isso que a gente fala que esse diabetes tipo 2, lembrei a palavra, é o adquirido, tá? O diabetes tipo 2 é aquele que a pessoa adquire, tá? Então, a pessoa vai comendo tanto, tendo uma ingestão tão grande de açúcar, tá? Que chega um determinado momento que o pâncreas ele não consegue mais produzir tanta insulina e ele vai começar a ficar sobrecarregado e vai falhar. Aí vai fazer o quê? Vai aumentar essa quantidade de glicose no sangue, tá bom? Então, a causa do diabetes tipo 2, ele está diretamente relacionada ao quê? Sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeo elevado, hipertensão e principalmente hábitos alimentares inadequados, tá? Por isso que a gente tem que ter um equilíbrio em relação à alimentação também, tá? O diabetes, o tipo 2, ele se manifesta mais frequentemente em adultos do que nas crianças, mas também pode ocorrer nas crianças, tá? Então, dependendo da gravidade, ele pode ser controlado com atividade física e com planejamento alimentar, tá bom? Então, dependendo da gravidade desse diabetes tipo 2, às vezes a pessoa nem vai precisar da insulina, como o tipo 1, que é insulino dependente. Tá? Ele depende da insulina para viver.
O tipo 2, às vezes, dependendo da gravidade, a atividade física e a alimentação vão conseguir controlar, tá? Mas em casos muito severos, a pessoa vai precisar ingerir a insulina, né? Ele vai precisar ingerir o medicamento, aplicar a insulina, né? Fazer a aplicação de insulina ou ingerir outros medicamentos para poder controlar a glicose. Entenderam diabetes tipo 2, gente? Para a gente finalizar a aula de hoje. Compreendido. Compreendido? Então, qual vai ser a atividade da aula de hoje? Tá? Vocês vão ter mais 2 atividades, a outra não deu tempo de fazer. Os benefícios da atividade física no controle da diabetes mellitus é a atividade de hoje, tá? Vocês vão pesquisar e vocês vão me dizer, vocês vão enviar para mim quais são os benefícios da atividade física no controle do diabetes. Tá bom? Eu já falei para vocês que existem benefícios, tá? Mas eu quero saber como que isso funciona. Eu já fiz uma atividadezinha do Forms para poder mandar para vocês, tá? E vou estar mandando para vocês fazerem, tá bom? Alguma dúvida do que eu falei na aula de hoje, gente? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Então tá. Então, eu vou deixar na plataforma o link da atividade, tá? Então, vocês têm a atividade 3, que é a atividade da aula passada, que é a atividade sobre obesidade. Aí, Luiz, não deu tempo de fazer atividade na aula, vai ter que ficar para depois, ó. Você procurou no portal, vai ter que ir lá, tá? Então, vocês têm atividade para fazer em relação da aula de obesidade, tá? Vocês têm, Jai, que você que não fez atividade no início da aula, aí você procura lá que tá a atividade 4, e tem a atividade da aula de hoje, tá bom? Na próxima aula, vocês não vão ter atividade. Por quê? Por isso que eu coloquei todas hoje. Porque na próxima aula já é uma semana antes da prova, então não vou passar atividade para vocês, vou deixar tempo para vocês estudarem. Tá? Por isso que eu já passei essas atividades. Então, na aula que vem, na próxima aula, né, não vai ter atividade para vocês ficarem a semana livre para poder estudar, não ficar preocupado em fazer atividade. Então, vocês já vão ter todas as atividades que vão ser referente àqueles 4 pontos da média. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo, tudo de boa? Já é atrasada? Oi. Ela que botou já é atrasada ali no link, ó. Sempre. Ó, mas estou muito feliz de você ter voltado, estava sentindo sua falta, não some mais, mesmo atrasadinha chega, tá? Isso é muito importante para gente. Não só você, mas como todos da turma, tá? Quando vocês faltam, eu sinto muita falta, tá? Então, os meninos já saíram, mas Luiz ainda está aqui, boa noite, Aline, Thalita, tá? Douglas, acho que saiu do link, Saulo também, mas, ó, boa noite para vocês. O matéria já vou deixar o material no portal. E outra coisa, eu já deixei no grupo da turma de vocês 2 podcasts, tá? O podcast de obesidade, o início ficou com o áudio um pouquinho ruim, que eu estava com problema no meu telefone, tá?
Então, você só dá uma seguidinha que da metade para o final ele já está de boa. Eu vou fazer o possível para tentar gravar o do podcast, gravar o da aula de hoje, mas como meu celular está muito maluco, eu não sei se eu vou conseguir. Eu estou tentando resolver esse problema, mas até a semana que vem eu já resolvi, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês têm meu telefone, é só falar comigo, tá bom? Em relação a telefone, gente, eu perdi toda a minha agenda telefônica. Me manda um oi no zap lá para eu poder estar salvando o número de vocês, tá bom? Show. Me ajuda a recuperar minha agenda, ó. Beijinho, fiquem com Deus, ó. Boa noite, até semana que vem, tá bom? Tá bom. Então tá. Beijinho, vou parar com a gravação. Tchau. Tchau.